Olá, coordenadoras da campanha da Mãe Peregrina, missionárias, missionários, coordenadores do Terço dos Homens. Estamos aqui de volta para darmos continuidade à história do servo de Deus, o diácono João Luiz Pozobon. E vamos iniciar hoje lembrando o lema da campanha. Sou muito boa de cantar não, mas vamos lá. Entendi a missão, e por ela minha entrega foi total, Entendi a missão, e por ela minha entrega foi total, Pois é, pessoal, essa frase é do nosso servo de Deus, o diácono João Luiz Pozobon. Que uns estão revendo a história, outros estão conhecendo agora. O importante é que nós possamos vivenciar a história desse servo de Deus que viveu uma vida de santidade, levando a mãe peregrina, a mãe rainha, aos lares, aos hospitais, aos presídios, às escolas, e que desde 1950 que essa campanha existe, graças ao diácono João Luiz Pozobon. Nesse primeiro slide que nós estamos vendo aqui, a gente vê a foto dele com o padre José Quentenis, né, que é o nosso pai fundador. E nós vemos nos dois rostos a tranquilidade que eles nos trazia e ainda nos traz. É só você olhar para o padre Quentenis, que nessa foto ele está já de idade, mas está trazendo para nós um momento de tranquilidade, como se dissesse assim: tudo vai dar certo. Na tua vida, tudo vai dar certo. Confiemos em Deus e em Nossa Senhora, e tudo dará certo. Acreditamos que nesse período da pandemia da Covid-19, em nossas famílias sempre aparecem casos, né? Que seja morando na nossa casa ou que seja morando em uma outra cidade. E nós precisamos estar rezando continuamente até o fim dessa pandemia. Ontem, aqui na Forania 5, várias missionárias de algumas cidades, não foram todas as cidades da Forania 5, mas algumas cidades rezaram a novena da Mãe Rainha, pedindo pelo fim da pandemia e pela beatificação do nosso pai fundador, o padre José Quentenis. E rezamos também pelo Santuário de Mauriti, para que a fé naquele lugar reine sempre, a exemplo do diácono João Luiz Pozobon. Então, continuemos as nossas orações, pedindo a intercessão pela beatificação do padre José Quentenis e do diácono João Luiz Pozobon. Aqui, ao lado, nós temos a foto da peregrina original, certo? Todas essas fotos que eu utilizo, elas têm na internet. Vocês poderão também vê-las se acessar o site. Pois é, e no vídeo passado, que foi o vídeo número 4, foi mostrado a vida do senhor João Pozobon, quando ele estava tendo dificuldade em continuar com a sua campanha do terço nas famílias,
nos hospitais, nas escolas e nos presídios. Porque, como foi explicado lá, houve um período em que o senhor João Posobon, ele não teve autorização para realizar sua campanha como ele gostaria. Mas os anos se foram, né? E ele conseguiu vencer as adversidades, conseguiu vencer as dificuldades, conseguiu vencer tudo sem guardar rancor no coração. E hoje nós vamos ver que o amor supera tudo. Ele amava muito a Mãe Rainha, nosso Senhor Jesus Cristo, e amava a todos, né? Quem ama, pessoal, perdoa. E aí foi o que ele fez. Perdoou aqueles que dificultaram o seu trabalho de evangelização. Assim como nós também temos que perdoar aquelas pessoas que dificultam o nosso trabalho, aquelas pessoas que não nos compreendem. Porque lá na frente, a pessoa vai ver que se seu trabalho for sério, que se seu trabalho for com amor, as pessoas vão reconhecer. E vão reconhecer o erro de, na época, ter tido algum problema para fazer com que aquele movimento tivesse sido parado, estagnado, acabado, né? Mas graças ao espírito forte de fé do senhor João Posobon, a campanha continuou. Então, em 16 de fevereiro de 1972, na esplanada do Santuário Tabor, o senhor João recebeu a missão de ser ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, especialmente para levar comunhão aos doentes. Com alegria, o diácono visitava as casas dos doentes, levando a Sagrada Eucaristia. E ele dizia: a Eucaristia convida a deixar-nos levar pela onda de Jesus. Não ficar arenados na praia à espera que chegue qualquer coisa, mas arpar livres, corajosos, unidos. E é assim, pessoal, que tem que ser o nosso apostolado da nossa cidade. As missionárias têm que se unir para que floresça. Se as missionárias não são unidas junto à coordenação, a coordenação não é unida junto às missionárias, não tem como florescer o nosso apostolado. Então, o meu objetivo aqui é esse, é de conduzir essa história do João Luiz Posobon, levando em consideração o nosso apostolado e à luz da ação dele quando viveu aqui na Terra, nós tomarmos como exemplo. Tá certo? E aí ele diz assim, ó: em suas caminhadas com a imagem da Mãe Peregrina, Posobon sempre pedia a intercessão da Mãe de Deus. Quem diz isso é o escritor, né? O padre Esteban. E aí essas palavras do João Posobon: se tu me ajudas, vou adiante, embora todos estejam contra mim. Vou e quero aprender a levar Jesus, teu filho, a todos. Né? Vamos lembrar que essa frase ainda remonta um pouco da dificuldade do trabalho dele nesse período de 72. Como foi colocado lá no outro vídeo, em 72 o Brasil também passava por dificuldades. Né? Não era um tempo fácil. Estávamos em ditadura militar. Não era um tempo fácil para a Igreja Católica também, não. Né? Mas, com suas lutas, com as suas conquistas, todos saíram vitoriosos. Quando eu digo todos saíram vitoriosos, é o senhor João Posobon e a igreja também. Então, o senhor João gostava de registrar tudo o que fazia.
Inclusive, escrevia cartas, como já foi citado nos vídeos anteriores, quando ele escreveu para o padre Kentenich. Não somente uma vez, mas várias, pois gostava de contar o mesmo seu trabalho de peregrinação, seus recuos, avanços e suas vitórias. Veja como é bom nós contarmos também os nossos recuos, nossos avanços e nossas vitórias. Não é querer se mostrar, não. Quer dizer que o senhor João Pozobon escrevia para o padre Kentenich contando o seu trabalho porque queria se apresentar. De forma nenhuma, pessoal. Nós precisamos adquirir, se nós não somos humildes, adquirir ações humildes a ponto de entender que quando uma pessoa ela tem a facilidade de conduzir o conhecimento a outras pessoas, a gente apoiar. Eu estou fazendo esses vídeos é de coração, não é querendo me mostrar. Foi uma saída para esse tempo de pandemia. Se todos estão usando os meios de comunicação, as redes sociais, por que não usar também? Acredito que teremos várias críticas, mas as críticas não vão deixar eu esmorecer. Certo? Eu vou dar continuidade, sim. E diante do que a gente está passando, a gente não pode ficar estagnado. Temos que cada vez mais fortalecer a nossa fé. E fortalecer a nossa fé à luz dos heróis de Shanstati é admirável. Ou não é? No dia 1º de maio, escreveu ao seu bispo diocesano, Dom Érico Ferrari, enviando-lhe um pequeno relato dos primeiros 3 meses do seu novo ministério. Ele diz assim, foi como viver num jardim de flores, onde floresce sempre mais flores de alegria. Olha que trabalho dedicado. E nós só temos dedicação se a gente abraçar a causa. Se nós não abraçarmos, pode bater na tecla que a gente não sai do lugar. Então, minhas queridas coordenadoras, missionárias, missionários, coordenadores do Terço dos Homens, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós fomos chamados. Então, se nós fomos chamados, é porque Deus confia em nós. Vamos fazer a nossa parte? Então, o senhor João relata que ao visitar 150 casas, todas foram abençoadas, ricos e pobres, também gente de outras religiões. Tem uma passagem no livro, quando fala em religiões, que eu não coloquei aqui, mas eu posso resumidamente contar a vocês. Que ele chegou em uma casa e aí disseram que eram protestantes. Ele disse, não tem problema, né? Nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Então vamos rezar. E rezou com os evangélicos. Naquela época chamavam mais os protestantes. Né? Então, ele não se deixava desvanecer por pouca coisa, não. Então, ensinando a nós que nós também não devemos deixar a nossa fé enfraquecer por bobagens, né? Por críticas sem fundamentos, tá certo? Uma outra carta que ele enviou ao padre Celestino Trevisan, no dia 11 de maio de 1972, informa-o sobre a esforçada campanha. No dia 20 de maio de 1972, concluí as visitas às escolas da cidade, os hospitais e as prisões. Aos hospitais, ele andava de quarto em quarto, peregrinando com a mãe rainha, benzendo os quartos. Ele conta que é um mar de alegria para as famílias. Ele diz assim, rezo um terço, faço a leitura bíblica, faço o comentário e distribuo as novenas do padre José Kentenich. Olha aí a missão dele, né? Nos deixando também essa lição. Quando passar toda essa pandemia, que nós nos vacinarmos sobre a Covid-19, vamos também conseguir a peregrina dos doentes
para levar aos hospitais, é uma alegria para quem está doente. Para levar as famílias doentes, tá certo? Missionárias, missionários, coordenadores, tá certo? Em 29 de julho de 1972, ele escreve à irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, expressando-lhe solidariedade pela carta que esta escreveu, aos 16 de setembro de 1970, do qual recebeu uma cópia, a qual significou um grande estímulo e muita vida em meu apostolado, diz ele. Eu gostaria de partilhar com vocês que essa história do João Pozobon, que eu já tinha lido em outros momentos, através de textos de internet, ou num livrinho mesmo de formação desse ano, não me deixou tão empolgada quanto deixou esse livro, Herói Hoje, Não Amanhã, do Padre Estevão. É tanto que a empolgação foi tanta que eu quis compartilhar com vocês. E aí ele está significando muito no meu trabalho, né? Desde o ano de 2000, que eu faço parte da campanha da Mãe Peregrina. Eu comecei como coordenadora paroquial. Depois, passei a ser somente missionária, porque a gente não pode passar também muito tempo sendo coordenadora. Tem que entrar outras pessoas, né? Não pode ficar o tempo indeterminado. Não, nós temos que dar tempo também a outras pessoas para entrar como na coordenação. E aí, depois que eu estive coordenadora, teve mais 2 coordenadoras e agora tem mais uma terceira coordenadora. Só que eu fui convidada pelo casal diocesano, Rosane e Tadeu, para ser coordenadora forânea. E eu aceitei. Aceitei de coração aberto, porque eu quero servir. Eu quero servir a Mãe de Deus. E são várias formas que você pode servir a Mãe de Deus. Tá certo? Então, voltando à história do Senhor João, ele relata que no curso de formação realizado no seminário diocesano, foi convidado a transmitir alguma de suas experiências com o Santo Rosário. E ele diz, o Rosário é ainda algo que dá segurança. E se o tirássemos, o povo ficaria com as mãos vazias. Seria despojá-lo do pouco alimento espiritual que tem. O Senhor João também diz que o rosário é a liturgia dos pobrezinhos, através da qual se aproximam de Deus por meio de Nossa Senhora. E acrescenta que o rosário é uma liturgia. Nos Santos Mistérios encontra-se toda a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O rosário é o meio para unir o povo. Depois de rezá-lo, podemos evangelizar as famílias. Olha como foi bem explicado quando pediram uma explicação com relação à reza do rosário, à reza do terço. No relatório para o bispo diocesano de 8 de dezembro de 1972, ele comunica ao mesmo, que foi um ano de graças que superou todas as anteriores. Olha aí. Né? Sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Não foi diferente para João Luiz Pozobon. E não será diferente para nós. Queridas coordenadoras, coordenadores, missionários e missionárias, que esteja passando por dificuldade, segura na mão de Deus, na mão de Nossa Senhora, tudo vai dar certo. Bom? Então agora nós vamos passar para um outro momento do Senhor João, que a partir desse momento ele passará a ser chamado de diácono. O diácono João Luiz Pozobon. No dia 30 de dezembro de 1972, dia de sua ordenação diaconal, estavam presentes 15 sacerdotes e foi presidida pelo bispo Dom Érico Ferrari, bispo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na época. Ao falar ao povo, o bispo manifestou que a igreja reconhecia o apostolado e a peregrinação que João Pozobon realizava com a imagem da Mãe Rainha 3 vezes admirável de Shanstati. Emocionante, não é? Veja essa foto aqui ao lado, onde João Pozobon está num dos principais momentos
do diaconato, né, da celebração do diaconato. Veja aí. O diácono João Pozobon diz: aquele dia vivi uma alegria sobrenatural, uma felicidade do céu. Naquela hora, recebi a plenitude do Espírito Santo. Minha ordenação foi como uma flor que se abriu, uma grande alegria que se estendeu a todos os amigos. Senti-me penetrado totalmente pelo Espírito da Santa Igreja. Senti a união com um só coração. Foi um verdadeiro cenáculo, junto à Mãe e Rainha, a hora do Espírito Santo. Em outubro de 1978, há 28 anos, o diácono João Luiz Pozobon vem trabalhando sozinho na grande campanha do terço. Já completou, porém, 74 anos. E estes trazem suas consequências. A perda da visão, a fadiga nas pernas. E ele relata: há algum tempo venho pedindo à Mãe Rainha um sucessor que pudesse prosseguir com a campanha. No dia 8 de outubro de 1978, um senhor chamado Baldo Alves Pimentel se oferece ao senhor João Pozobon para ser seu companheiro na luta pela continuação da campanha. E ele diz: quero ser seus olhos e suas pernas. Em breves palavras, contou-lhe que era oficial da reserva. Falou de sua conversão a Cristo, ocorrida em Manaus, e também dos trabalhos que, por causa disso, assumira naquela cidade: interesse pelos pobres, visita aos doentes e aos presos, reza e distribuição de terços, e outras tarefas em função dos menos favorecidos. Uma das únicas fotos que eu consegui do senhor Baldo foi essa aqui ao lado, que está o senhor João Pozobon, as irmãs e o senhor Baldo. Diante de uma decisão tão impressionante, pergunta o senhor João ao senhor Baldo: o senhor tem coragem? Respondeu o senhor Baldo: certamente. E o senhor João o convidou para ir à frente do santuário, bem pertinho do Santíssimo, entregar a Jesus e Mãe Rainha a decisão de seguir em frente os dois, em função da campanha da Mãe Peregrina, e perante ele selarem o seu compromisso. A partir desse encontro, o Baldo Alves Pimentel pôs-se incondicionalmente ao serviço de João Pozobon e de sua campanha. Poucos anos depois, Dom Ivo Lochaiter ordenou o senhor Baldo diácono da igreja e deu a ele o título de diácono de Nossa Senhora. No dia 27 de junho de 79, realizou-se um profundo anseio. O diácono João Luiz Pozobon chegou ao santuário de Schanstatt, na Alemanha. Pois é. E nós terminamos nesse momento da história do senhor João, que agora já é diácono, de acordo com a cronologia que nós estamos vivenciando nesse conto, através do livro Herói Hoje Não Amanhã. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando da viagem que ele fez no santuário original de Schanstatt, na Alemanha, da viagem dele até Roma, né? E das demais viagens que ele fez na América do Sul. Tá certo? Vamos, nesse momento, nos consagrar à nossa Mãe, Rainha, 3 vezes admirável de Schanstatt. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha, ou como coisa e propriedade vossa. Amém. Oração da confiança. Confio em teu poder, confio em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. E vamos finalizar com a oração pedindo pela beatificação do
Diácono João Luiz Pozobon. Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a mãe e rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios rezando o terço. Por isso, Pai, confiante peço que, se for da tua vontade, este teu servo seja beatificado, e por sua intercessão eu possa receber a graça que tanto necessito. E nesse momento, você pedirá a graça que você, no momento, está precisando. Assim rezo com Maria, a grande missionária, para a tua glória, o florescimento da igreja e a santificação das famílias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entendi a missão, e por ela minha entrega foi total. E por ela minha entrega foi total. Entendi a missão, e por ela minha entrega foi total. E por ela minha entrega foi total.